Você é uma pessoa generosa, expansiva? Você gosta de dividir com abundância o que você tem? Você sempre enxerga possibilidades, né, para além ou para cima? Você é uma pessoa jupiterina? É isso que nós veremos hoje neste vídeo. Bom, pessoal, vamos ao vídeo sobre Júpiter. Em primeiro lugar, eu me chamo Sabrina Barbosa, sou estudante de filosofia, simbolismo, mundo natural e hoje trabalho com mapas astrológicos natais. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu tô tão feliz, gente, porque Júpiter é um dos planetas que eu mais gosto. Eu gosto muito dos sanguíneos, né? E Júpiter é sanguíneo, Júpiter é quente e úmido. E as pessoas jupiterinas, gente, elas assim são excelentes. Eu sempre dou risada com os jupiterinos, eu sempre me sinto muito confortável com os jupiterinos. Eles são engraçados, eles são otimistas, eles são muito generosos, né? Assim, onde tem um jupiterino, você vai ter muita abundância de boa comida, de bom vinho, de, de piadas, né? Gente, assim, o pessoal jupiterino tem o meu coração, tá? Claro, eu aprecio, né, as qualidades de todos os signos e planetas, né, das pessoas, mas Júpiter, assim, como que não gosta, né? Só quando é um jupiterino muito disfuncional, muito quebrado, né, muito exercendo muito do pior lado de Júpiter para ser uma pessoa que é desagradável, que você não quer ter por perto, mas eu diria, né, e espero que eu não esteja sendo muito condescendente, mesmo a pessoa jupiteriana com, com problemas, ainda assim ela consegue, sabe, tirar uma risada sua, ela consegue trazer algum tipo de benefício, quase mesmo no pior dela. É impressionante. Mas enfim, vamos falar sobre ele, né? Sobre o pessoal jupiteriano. As pessoas jupiterinas, elas têm uma capacidade de ampliar as possibilidades na vida, né? Elas estão sempre olhando para além, né? Sagitário, né? Sagitário, ele é simbolizado com uma seta, né? É o centauro com uma seta. Então ele sempre aponta, né? E ele sempre encaminha para além, para novos horizontes, novas possibilidades de conhecimento, de alegria, de vivacidade, de vida. E também está sempre olhando para cima, peixes, né? Os jupiterinos, eles têm muita fé, têm profundidade, né? Tem riqueza de sabedoria, né? Tem uma riqueza interior que a sua busca ao longo da vida lhe concedeu. São pessoas que gostam da filosofia, né? Do simbolismo. São pessoas cosmopolitas, abertas, dispostas a conhecer o que está além, né, daquilo que ela já estabeleceu para si como certo. Então são pessoas que buscam a verdade, mas ao mesmo tempo são pessoas que, né, aderem a dogmas antigos, aquilo, a verdade, né, porque o dogma, ele, né, enuncia, né, de modo claro, numa proposição, uma verdade, né, que já foi conhecida e estabelecida, estabelece uma verdade de modo doutrinal. Então, aquilo que é estabelecido já há muito tempo, foi estabelecido pelos sábios, pelos profetas, pessoas melhores do que ele, que vieram antes dele, ele adere, né, com convicção, com constância, com firmeza àquilo que os sábios disseram, àquilo que a filosofia, né, procurou, depurou, compreendeu, né, e estabeleceu ao longo das eras. Então, Júpiter, ele, né, a pessoa jupiterina, ela está inserida nesse contexto, nisso aqui que eu estou dizendo, né? É isso que ela busca, é isso que ela coloca para si mesma. Então, o Júpiter, ele simboliza o sábio.
Não só um professor especializado numa matéria específica, mas aquele que buscou, né, por entre inúmeras doutrinas, com a experiência da realidade, com a observação, com a contemplação, né, das coisas, ele conquistou, né, ao longo da sua vida uma sabedoria a respeito do mundo. Então, né, Júpiter não é como Mercúrio, que pula, né, de conhecimento, conhecimento, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, não se estabelece. Não. Júpiter simboliza aquele conhecimento que é mais profundo, maior, né, mais abrangente. Então, ele consegue alcançar um nível de compreensão da realidade que é muito grande. E ele é capaz, né, de orientar, né, Júpiter, né, com o arco e a flecha, ele é capaz de orientar as pessoas em direção àquilo que é melhor. Mesmo que pessoalmente ele não personifique ainda aquelas qualidades, aquele conhecimento, mas a pessoa jupiterina, ela sabe onde aquele conhecimento está. Né, ela vê com bastante clareza, né, o sagitariano, ele sabe quem é melhor, né, tem um senso de hierarquia e ele consegue apontar para assim, ah, você quer saber isso? Vai com aquela pessoa. Você quer saber aquilo? Vai com aquele cara, sabe? Ele consegue distinguir muito bem aquilo que é bom daquilo que é melhor. Mas falando propriamente de pessoas jupiterinas, são pessoas expansivas, são pessoas que riem alto, né? A risada de um jupiterino, gente, você ouve do outro quarteirão. Assim, é muito alta, é uma risada bem expansiva, né? Bem estridente quase. A presença de um jupiterino, gente, preenche um quarteirão inteiro, sabe? É uma pessoa que, assim, a presença dela, ela preenche um cômodo, uma casa, um quarteirão, sabe? É uma voz que chega longe, é uma voz de trovão, sabe? Zeus é o deus do trovão, né? Então tem esse simbolismo de uma voz retumbante, alta, né? Que fulgura, mas não fulgura como fogo, fulgura como raio, que assim, ó, passa no céu daquele clarão, né? E some. É assim, tudo com jupiterino é muito. Né? Então, a abundância é própria do simbolismo de Júpiter. E o que é a abundância? A abundância não é ter um pouquinho de cada coisa e aí fica um monte, né? Um pouquinho de cada. Não. Ele tem uma quantidade grande de algumas coisas. Então, jupiterinos gostam de beber, né? Gostam aí de uma cachaçinha, mais um vinho, né? Um vinho, uma cervejinha. Então, ele vai ter muitos vinhos na casa dele, ele vai ter muitas cervejas. Gente, eu conheci um jupiterino que ele tinha simplesmente 3 geladeiras na casa dele, tá? Uma delas cheia de cerveja e a outra cheia de mistura. Mistura aqui em São Paulo quer dizer carne, tá, gente? Quer dizer proteína, como se diz hoje, né? Carne. E a outra para os alimentos comuns que se colocam na geladeira. Entendeu? Assim. Então, o jupiteriano, né, a abundância para ele é para ser compartilhada. Esse monte de cerveja, de carne, né, que esse jupiteriano tinha em casa, ele compartilhava. Então, ele chamava os amigos para assistir o jogo do Flamengo, era todo fim de semana. Aí ele colocava música. Não eram músicas de hoje, né, porque essa pessoa da qual eu estou falando era um senhor. Mas ele colocava música alta, ele bebia muita cerveja com os amigos. Ele também era uma pessoa muito generosa no sentido de dar comida aos pobres. Ele sempre deu, isso é uma coisa que eu admiro muito nessa pessoa. Assim, ele não fazia comida só para a família dele, ele fazia paneladas de comida porque era um jupiteriano que cozinha, ele cozinha ainda, né? Então ele faz paneladas de comida para dar para as pessoas que precisam. Então são pessoas realmente muito generosas, né? Que fazem tudo muito. Teve uma vez que eu fui na casa dele. E aí, era no Rio de Janeiro. E no Rio, eles comem feijão preto como um feijão normal do dia a dia. Aqui em São Paulo, nós comemos feijão carioca, feijão, por incrível que pareça, se chama carioca, né? Mas é feijão branco, né? Não é preto. E aí eu fui na casa dele e falei, nossa, eu pensei que era feijoada, né? Porque eu só estou acostumada a comer feijão preto na feijoada. Aí ele falou, é mesmo, né? Você tá acostumada com feijão preto na feijoada. No outro dia, gente, ele tinha feito uma feijoada pra mim.
Um pouquinho, não, uma panelada. Sobrou feijoada para 3 dias. Eu comi feijoada 3 dias e ele ainda distribuiu para as pessoas, para amigos, para família e para as pessoas necessitadas. Então, essa é a pessoa jupiteriana. E os jupiterinos são pessoas otimistas, bonacheiras, gostam de comer, beber e rir bastante e fazer os outros rirem bastante. Algumas imagens para as pessoas jupiterinas é o Papai Noel e o tio do churrasco. Sabe aquele tio que leva um monte de churrasco, que faz um monte de piada, faz todo mundo quase fazer xixi nas calças de tanto rir? Então, é a pessoa jupiterina. Papai Noel por quê? Porque é a pessoa que dá presentes, né, que tá sempre levantando o astral do lugar, é uma pessoa que sempre chega com uma boa notícia, com uma alegria, né, com festa. A imagem do Papai Noel nós associamos à festividade, né, do Natal, à felicidade. Então, é associado à pessoa jupiteriana à felicidade, né, a um ambiente festivo. Outra pessoa que eu conheço que é jupiteriano também é um homem, casal de amigos que eles são jupiterinos, assim. Ela é jupiteriana marcial, ele é super jupiteriano. E aí, foi meu aniversário, só que no dia eu passei muito mal. De tarde, nós tivemos que passar na casa deles pra pegar uma coisa lá. E aí, assim, do nada, só viemos passar aqui rapidinho pra pegar as chaves, até quase virar uma festa. Gente, foi muito engraçado. Primeiro que eu ri muito com ele, porque eles sempre fazem muitas piadas, né? Quase viram uma festa. Ele já quer comprar vinho, já quer comprar cerveja, já quer fazer um churrasco. Gente, é impressionante. Sabe, como são pessoas, assim, de um astral, sabe? Muito elevado, muito grande. E como é que seria a casa de uma pessoa jupiteriana? Idealmente é uma casa ampla, com janelas grandes, com portas grandes, né, com um quintal, se for possível com vista panorâmica, né? O jupiteriano, ele não gosta de se sentir preso, confinado, apertado num lugar. Até porque ele tem uma presença grande, ele precisa de espaço, né? É capaz que tenham tapetes grandes, mesa de jantar grande, em que todo mundo possa se sentar e aproveitar da refeição com ele. Ele é a cabeceira da mesa, né? Quase sempre. Também é possível que tenha muitos livros na casa dele, porque é uma pessoa que gosta de ler, que gosta de, né, obter conhecimento. Mas são livros, assim, de filosofia, de história antiga, livros em outras línguas, em francês, em latim, em grego. A casa dele é um espaço onde as pessoas se sentem livres e desimpedidas. É uma casa que acolhe os amigos em necessidade, que acolhe viajantes, né? Pessoas que precisam de um abrigo temporário, ele recebe. Pessoas que estão em dificuldade, ele recebe também, ela recebe. E o que é mais que é próprio do simbolismo de Júpiter? A jovialidade. Então é próprio das pessoas jupiterinas, né? A jovialidade, o frescor. São pessoas sorridentes, pessoas de muita fé, pessoas de muita bondade. E tudo aquilo que é grande, como os céus, os oceanos, né? Os grandes monumentos, as grandes escadarias, as grandes catedrais, tudo aquilo que é grande, impressionante, é jupiteriano. Por exemplo, o Olimpo, né? Zeus é o rei do Olimpo, né? O Olimpo é grande, está no céu, né? As grandes palmeiras, as árvores grandes e antigas que ainda estão, né, vivas, robustas, e tudo aquilo que é majestoso, imponente, né, exagerado. Mas não vamos esquecer que Júpiter é um rei. Então, tudo aquilo que é imperioso, né, o império, a justiça, o governo, são próprios do simbolismo de Júpiter. Então, os imperadores, os reis, os sultões, todos eles são simbolizados pelo Júpiter. E quais são as profissões relacionadas ao simbolismo de Júpiter? O sacerdote, o político, aquelas profissões que têm a ver com expor-se a um grande público, né? Júpiter, gente, é exposto. Nisso ele é semelhante ao Sol.
né? O Júpiter, ele se expõe, ele é claro, é evidente. Apesar dele ser sanguíneo, né? Que dá essas qualidades de ser uma pessoa envolvente, quente, né? De ser uma pessoa expansiva. Também dá essa qualidade de estar exposto. Os jupiterinos não são tímidos, gente, no geral, né? Não são pessoas tímidas, caladas. Não, onde ele estiver, vai ficar evidente que ele está ali. Mas e os defeitos? E aí, Sabrina? Você só tá falando bem, você só tá puxando a sardinha dos jupiterinos, né? Não, porque eu mesma tenho ascendente em Sagitário. Não só por isso, mas porque são pessoas realmente fantásticas. Mas eles têm defeitos, sim. Então, por exemplo, um defeito da pessoa jupiteriana é não saber parar, né? É não saber parar de beber, é não saber parar de fazer piada, é ser inconveniente. Podem ser pessoas bastante inconvenientes, porque não é adequado, né, ser expansivo, falastrão, falar alto, rir alto em todos os lugares, em todas as circunstâncias. E como são pessoas que têm bastante presença de si mesmos, para si mesmos, né? Eles têm bastante presença, tem um certo orgulho, porque são pessoas imponentes realmente. Então pode ser que ela ache que a maneira dela de ser é sempre a melhor. E não é verdade. Podem ser pessoas também muito gastadeiras, pessoas que gastam demais, pessoas também muito crédulas, que acreditam demais, né, que não percebem muito bem a malícia, né, dos outros. Pessoas, assim, a pessoa vende fiado. Eu, né, fiquei sabendo de um juterino que ele fazia excursões de viagem, só que ele vendia fiado, não recebia, levava as pessoas para viajar, saía no prejuízo e nem cobrava. Então, assim, né, um pouco exagerado. São pessoas que podem confiar tanto que se tornam imprudentes. E podem ser pessoas também que tendem a um pouquinho de arrogância, por serem muito autoconfiantes. Também podem ser pessoas um pouquinho aí megalomaníacas, né? Acha que pode demais. Por exemplo, eu conheci uma pessoa há uns anos atrás, inclusive é uma pessoa que eu gostei muito dela, ela tem um pedacinho do meu coração, sabe? Porque era uma pessoa muito divertida, muito mesmo, eu passava horas rindo com ela, porque era uma pessoa super, né? Otimista, expansiva, tudo mais. Só que essa pessoa, ela tinha 6 planetas em Sagitário e o ascendente em Sagitário. Então, assim, ele tinha planos, desde o que ele vai fazer semana que vem, até planos de mudar o Brasil. E não só o Brasil. E não só o Brasil, planos políticos para o mundo. Assim, gente, é assim, é uma energia jupiteriana imparável. Quem que para essa pessoa? Cara, se passar um trator em cima dela, na cadeira de roda ela ainda vai planejar e querer executar coisas. E assim, realmente, jovem, ela já tinha conquistado bastante coisas na vida. Era uma pessoa alta, forte, né, robusta, assim, que vivia fazendo piada, era muito engraçada. Só que tinha planos megalomaníacos, gente. E eu digo assim, porque ele não era de uma família, né, dinástica, ele não tinha... ele era jovem, uma pessoa jovem, não tinha meios, eram pretensões um pouco irreais ali, sabe? De mudanças globais, quase. É assim, impressionante realmente, sabe? Então, pode ter tendência a uma megalomania aí por autoconfiança, né? E no seu pior mesmo, podem ser pessoas autoritárias, arrogantes, podem ser pessoas um pouco paternalistas, por isso irritantes. A pessoa assim, não, eu sei o que é melhor pra você fazer na sua vida. Né? Porque elas veem as coisas de cima e com bastante clareza, então ela acha que ela sabe o que é bom para o outro. E isso às vezes é irritante, né? Podem ser pessoas que sufocam os outros e são pessoas que podem ter problemas com limites, né? A pessoa não tem limite, né? Gente, é assim, é difícil convencer um jupiteriano, sabe? Porque ele, tá bom. Assim, você falando é tipo você é uma formiga. Você assim, tá bom, ó.
Tá bom, tô ouvindo o que você tá falando, tá? Eu vou fazer uma piadinha com você e não enche mais meu saco. É tipo assim, porque é uma pessoa alta, grande, né? Ela vê tudo meio que de cima, e ela tem bastante força, bastante imponência. É muito difícil parar uma pessoa dessa, né? Só que assim, não é uma pessoa marcial, não é uma pessoa combativa, não é uma pessoa que vai chegar e querer te amassar. Não vai botar a bota no seu pescoço, né? Se chegar a fazer isso, é porque é um jupiterino muito desregulado, um jupiterino assim no seu pior, né? Pode ser autoritário, um pouco ditatorial. Porque ele acha que ele governa o mundo, né? O ambiente doméstico, o ambiente de vida profissional para o jupiterino é o reinado dele, entendeu? É o reino. Só que o jupiterino, ele tem uma benevolência, é um pouquinho diferente aqui do Sol, né? O Sol tem uma imponência um pouco mais incisiva, é um calor que queima. Mas o jupiterino, ele é sanguíneo, gente. Sanguíneo. Gente, sanguíneo machuca quem? Fala pra mim. É outra coisa aqui também, que eu adoro sanguíneos, né? Sanguíneo tem meu coração, gente. Vocês têm o meu coração. Eu amo vocês de paixão. Mas ele não vai botar a bota no seu pescoço. Mas, assim, ele pode ser um pouco opressivo pelo que ele acha que é certo e tem que pôr e tem que ser colocado, sabe? Pode ser um pouquinho opressivo, sim. Mas, né, é isso, pessoal. Falando aí no geral sobre as pessoas jupiterinas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Muito obrigada de verdade por quem assistiu até o final. Eu peço que você deixe uma curtida aí, um comentário, se você conhece alguém jupiterino, se você é você mesmo uma pessoa jupiterina, tá bom? Eu trabalho com mapas astrológicos natais. Se você quiser fazer um mapa de autoconhecimento, se você quer saber qual é o seu temperamento, se você é jupiteriano, se você é lunar, se você é venusino, né? Como é que essas qualidades se manifestam na sua vida, marque uma consulta comigo, só me mandar um e-mail ou me chamar no Instagram, que eu passo os valores e tudo bonitinho, tá bom? Então é isso. Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!